Olá, hoje é sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. Está no ar o Assembleia Notícias. Estamos em um ano eleitoral. Em outubro, vamos definir os nossos representantes nas prefeituras e câmaras municipais pelos próximos 4 anos. O Tribunal Superior Eleitoral já divulgou o calendário. Veja como ficou na reportagem de Fábio Cabral. 2020 é ano de eleições municipais. Tempo de escolher nas urnas os novos prefeitos e vereadores que vão cuidar das cidades nos 4 anos seguintes. As eleições acontecem apenas em outubro, mas eleitores, candidatos e partidos devem estar atentos a uma série de regras e prazos definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Desde o dia 1º de janeiro só pode ser divulgada a pesquisa 5 dias após o registro na Justiça Eleitoral. Do dia 5 de março a 3 de abril, os vereadores que desejam disputar a reeleição poderão mudar de partido sem incorrer na infidelidade partidária. O dia 4 de abril, 6 meses antes da eleição, é o prazo final para a filiação e registro do domicílio eleitoral dos candidatos. Os eleitores precisam estar atentos ao dia 6 de maio. É quando termina o prazo para solicitar primeira via, transferência ou regularização do título. De 20 de julho a 5 de agosto, os partidos poderão realizar as convenções para a definição dos candidatos. Já o dia 15 de agosto é a data final para registro de candidaturas. No dia seguinte, a propaganda eleitoral passa a ser permitida, com exceção no rádio e na TV, que será permitida apenas entre os dias 28 de agosto e 1º de outubro. No dia 4 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições municipais. E no dia 25, se houver necessidade, está prevista a realização do segundo turno. Este advogado eleitoral explica que o calendário divulgado pelo TSE ajuda a organizar o pleito com antecedência. Então a Justiça Eleitoral organiza o calendário eleitoral de forma que a sociedade e os candidatos eles pratiquem os atos visando o dia do pleito, que é o dia 4 de outubro. E nós temos já, no ano de 2020, já algumas regras em vigor. Por exemplo, as pesquisas eleitorais. Agora, desde o dia 1º de janeiro, é obrigatório o registro na Justiça Eleitoral das pesquisas eleitorais. Quem divulgar pesquisa eleitoral não registrada está cometendo uma infração eleitoral e pode ser punido com uma multa de elevado valor. Ele chama atenção para algumas regras que considera de maior impacto para a eleição. É direcionada aos candidatos, mas também a regra que é direcionada aos eleitores. A propaganda antecipada, ela é feita, pode ser penalizado o candidato, mas também o eleitor que se empolga e acaba realizando uma propaganda antecipada para o seu candidato. A propaganda eleitoral, conforme o calendário eleitoral, só é permitida, só é autorizada a partir do dia 16 de agosto. Que aí a propaganda está liberada de forma geral nas ruas e a partir do dia 28 de agosto de 2020 teremos a propaganda no rádio e na televisão. Antes disso, a Justiça Eleitoral tolera atos de pré-campanha. A pré-campanha também hoje é regulada pelo direito eleitoral. Então, o cidadão ele pode fazer reuniões, o partido político pode discutir políticas públicas, né, e pré-candidatos podem ressaltar suas qualidades pessoais, mas o que não pode haver é pedido explícito de voto. Nós temos aí o dia 4 de abril como uma data crucial, onde a partir daí realmente o processo político eleitoral começa a ter uma moldura mais estável e começa a ficar mais claro sobre quem efetivamente irá disputar as eleições com a definição da filiação partidária dos pretendentes. E vamos encerrar o programa de hoje com uma reportagem especial sobre a história e os poetas de São Luís. A repórter Márcia Carvalho nos leva a um passeio pelas letras. Vamos passar por Gonçalves Dias e chegar à nova safra de autores da nossa grande Ilha do Amor. Ainda resistem os casarões, becos, sacadas e as belezas naturais de São Luís, descritas nos versos dos poetas maranhenses. Ao longo dos séculos, o romantismo e a idealização de São Luís
foi marcada pela poesia de escritores como Gonçalves Dias e tantos outros que homenagearam a cidade em seus versos. Em décadas mais recentes, Bandeira Tribuzzi amou a cidade e fez dessa louvação um hino da capital maranhense. Ferreira Goulart, outro poeta em exílio, fez o poema Sujo, um dos mais aplaudidos por críticos literários. No poema, lembrava detalhes do seu tempo na cidade de São Luís. E por falar em tempo, o tempo foi passando e a poesia foi tomando novas formas, mas o amor pela cidade poética não deixou de existir. É que de lá para cá surgiram muitos estilos literários, novos olhares, versos e ideias. A poesia é um dos maiores patrimônios imateriais do ludovicense. A cidade, musa inspiradora dos poetas do passado, foi tomando novas formas ao longo do tempo, mas na atualidade não deixou de ser uma inspiração para os poetas da atualidade. A escritora e poetisa Lindevânia Martins já publicou 4 livros e conta que em nenhum deles lembra a visão parnasianista de exaltar a cidade, mas São Luís, que nem sempre é tão bela como contavam os poetas, tem uma forte relação com o que a poetisa vem produzindo. A gente vive numa cidade que não é a cidade ideal, né? É uma cidade que está para muito além do ideal dos cartões postais, né? Do ideal do centro histórico, que ela se estende, né? Pelas partes novas, pelas palafitas, pelas periferias, pelos conjuntos habitacionais, né? E é uma cidade, né, que oferece para as mulheres muitos perigos, né? Então, se o poeta tradicional, o poeta boêmio, ele podia circular pela cidade livremente, podia ir de bar em bar, as mulheres não puderam fazer isso, né? Havia riscos, né, muito concretos, né, para a sua integridade física e até emocional, né, se sujeitar, né, ou romper certos padrões. Nauro Machado, em Cavalo de Troia, recitou o amor pela cidade, um jeito intenso de lembrar o quanto São Luís estava presente em seus versos. Para o cantor e poeta musical Marcos Magá, a inspiração que São Luís provoca nas músicas e na poesia que escreve vai muito além do romantismo do centro histórico. Ele fala sobre pessoas invisíveis, bairros periféricos, uma poesia existencialista daquilo que vê e vive. Agora eu sou o homem em circo, por mais é que eu suba, eu estou sempre descendo. O que me inspira em São Luís é a cidade por trás da cidade. É a cidade das pessoas invisíveis, a cidade subterrânea. Eu acho que existe uma coisa que é a cidade intraterrena, que são os bairros, que elas parecem estar por baixo. Né? Por exemplo, eu, uma época, vivi muitos anos no Coatraque, foi um bairro que eu trabalhei muito com música, através da banda Amnésia. Então essas coisas me influencia o vendedor de coco da esquina. Não é o casarão, não é o azulejo, não é essas coisas que as pessoas estão comumente vendo e que são facilmente conjuradas como questões poéticas. Mas sabe, é aquele cara que está ali no canto, sabe, o engraxate, aquele cara tem uma cara da cidade, ele tem ou bairro distante, né? Eu tenho músicas que falam do Paranã e não da Praia Grande, sabe? Porque tudo é a cidade. Então me interessa muito o espírito e não o quadro frontal, mas o quadro por trás do quadro, né? Aquilo que está atrás das retinas, aquilo que tu vê, mas não vê. Fernando Abreu já escreveu 5 livros e, sem perceber, São Luís também se fez presente em seus versos. Em Contra Todo Alegado, o Endurecimento do Coração, um gato amarelo do bairro São Francisco inspirou o escritor. Pequenos detalhes da cidade que chamam a atenção dos poetas, almas sensíveis que transformam o cotidiano da cidade em versos. O gato amarelo vai ter que esperar pelo seu poema por mais algum tempo, na porta da igreja de São Francisco. Vai assistir a velha senhora trazer sua ração, entre indiferente e esperançoso. O mesmo ar com que me encara quando cruza a praça apressado, mas não bastante para ignorá-lo. O filósofo da gangue, o alquimista da fome,
a gente percebe que poucos poetas cantaram a cidade de forma tão, não de forma idealizada, mas de forma real, de forma concreta, com cheiros, odores, sabores, cores, a São Luís verdadeira, né? Porque muitas vezes a relação que se imagina como poética da cidade com seus poetas é uma relação idealizada, né? É uma relação idílica, é uma relação onde a cidade é aquela coisa perfeita, a amante perfeita, a musa perfeita. E com Goulart isso não acontecia. A cidade fedia muitas vezes, né? Tanto que é o poema sujo. Então é São Luís da Camboa, aqui perto, né? São Luís do Matadouro. Essa aqui é a cidade dele. São Luís, que já foi milhares de vezes temas dos poetas, anônimos ou não, avança delicadamente em direção à modernidade, mas continua a inspirar quem vive o dia a dia da cidade. Desde que ela andasse na linha, ele disse, desde que assumisse o lar como um reino, voltasse ao passado perfeito, em que não se falava em direitos, a vida seguiria seu rumo e estaria tudo bem. Velha alma autodidata, ele conhece um pouco de zen das ruas, então sabe que estou sendo sincero e não ficará nem um pouco ansioso. O problema são as pessoas. Mas agora eu sou o homem em circo, por mais é que eu suba, eu estou sempre descendo. Agora eu sou o homem em circo, por mais é que eu suba, eu estou sempre descendo. O Assembleia Notícias fica por aqui. Reveja as nossas reportagens no nosso site al.ma.leg.br/TV. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana.